Olá pessoal, então estamos de volta para a nossa segunda aula do mini curso Desigualdades Algébricas, Trigonométricas e Geométricas. Então, na primeira aula do curso, nós introduzimos a ideia geral de média, né? O significado do que vem a ser uma média. A partir do significado de média, nós conseguimos deduzir as expressões de cálculo das principais médias, da média aritmética, da média geométrica, da média harmônica e da média quadrática. E uma vez com essas expressões de cálculo dessas quatro médias, nós deduzimos um importante resultado que nós chamamos de desigualdade das médias, não é? E a partir da desigualdade das médias, nós mostramos algumas aplicações interessantes, né? Problemas olímpicos, tá certo? Cuja solução passa pela desigualdade das médias, de algumas dessas médias. Para hoje, na segunda aula, nós vamos falar de três outras desigualdades que são, digamos assim, de um ponto de vista mais analítico. Né? Nós vamos estudar a desigualdade de Bernoulli, vamos estudar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é uma importante ferramenta para resolução de problemas olímpicos, e também vamos estudar, tá certo, uma desigualdade um pouco menos conhecida, que é a desigualdade de Jensen, que está relacionada com as funções convexas, as funções côncavas e convexas. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa segunda aula. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade de Bernoulli ou de Bernoulli. Essa desigualdade, normalmente, ela é estudada nos cursos de cálculo ou de análise matemática, tá certo? É uma desigualdade simples, mas que tem aplicações bem interessantes, né? Em questões do ponto de vista olímpico e também em demonstrações de outros teoremas na própria matemática. Vale a pena conhecê-la. Então, a versão mais simples da desigualdade de Bernoulli diz o seguinte: se n é um inteiro não negativo e x é um número real, tal que x é maior do que menos 1, então 1 mais x elevado a n é maior do que ou igual a 1 mais nx. Tá certo? Então, nós temos aqui que n é um número inteiro não negativo, ou seja, o n é um inteiro maior do que ou igual a zero. O x é um número real maior que menos 1, tá certo? O que revela que 1 mais x é positivo, né? Porque se você passa esse menos 1 para o lado do x, então 1 mais x fica maior que zero. Então, nós vamos mostrar que nessas condições, 1 mais x elevado a n é maior do que ou igual a 1 mais nx. Então, como é que nós vamos justificar essa desigualdade? A justificativa que nós vamos oferecer é uma demonstração fazendo uma indução sobre n. Como n é um inteiro não negativo, então o primeiro n a ser testado é n igual a zero. Para n igual a zero, tem-se que o primeiro membro, que é 1 mais x elevado a n, vai ser 1 mais x, se o n for zero, fica 1 mais x elevado a zero. Só que 1 mais x ele não é zero, porque para 1 mais x ser zero era preciso que x fosse igual a menos 1. E aqui nós temos por hipótese que o x é maior que menos 1, portanto o x não é menos 1. Uma vez que o x não é menos 1, essa base aqui, 1 mais x, ela não é zero, então nós temos um número diferente de zero elevado a zero, tá certo? Que isso aqui vai dar exatamente 1. Então, quando n é igual a zero, sob essa condição de x ser maior que menos 1, portanto x é diferente de menos 1, o primeiro membro vai dar 1, porque vai ficar 1 mais x elevado a zero. Tudo bem? E o segundo membro da expressão que nós temos aqui no teorema, que é 1 mais nx, vai ser quanto? Se o n for zero, 1 mais nx vai ser 1 mais 0, que é o n vezes x. Portanto, vai dar 1. Então, quando n é zero, o primeiro membro da expressão vai dar 1, tá certo? E o segundo membro da expressão também é igual a 1. O que revela que ocorre a igualdade. E, portanto, o teorema é verdadeiro no caso n igual a zero, porque o teorema afirma que 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais nx. No caso em que n é zero, ocorre a igualdade, o que revela que o teorema é verdadeiro.
tá certo? Que revela que nesse caso ocorre a igualdade e, portanto, o teorema é válido, porque é maior ou igual, nesse caso é igual. Então, para n igual a zero, ok. Bem, suponha que a desigualdade seja verdadeira para n igual a k, ou seja, suponha que 1 mais x elevado a k seja maior do que ou igual a 1 mais kx. Essa é a hipótese da indução. Nós estamos fazendo uma indução sobre n, então vamos imaginar que para n igual a um certo k, número natural, o teorema seja verdadeiro. A desigualdade ocorra, ou seja, 1 mais x elevado a k seja maior ou igual do que 1 mais kx. Tudo bem? Bem, agora vamos demonstrar que a desigualdade é válida para n igual a k mais 1. Nós estamos fazendo uma demonstração por indução, mostramos que é verdade para n igual a 0, estamos supondo ser verdade para n igual a k. Para completar a indução, a demonstração por indução, vamos mostrar que o resultado, né, a desigualdade, também funciona no caso em que n é k mais 1. Ou seja, vamos mostrar que 1 mais x elevado a k mais 1 é sempre maior do que ou igual a 1 mais k mais 1x, desde que o x seja maior que menos 1. Tudo bem? Então, como é que nós podemos fazer isso? De fato, se eu pego aqui 1 mais x elevado a k mais 1, eu posso reescrever isso como sendo 1 mais x vezes 1 mais x elevado a k. Você pode aqui repetir a base, né? E adicionar os expoentes, vai dar exatamente o que tem aqui no primeiro membro. 1 mais x elevado a 1 vezes 1 mais x elevado a k, repetindo a base, que é 1 mais x, e adicionando os expoentes, vai dar exatamente igual ao que está no primeiro membro. Então, nessa etapa, eu desmembrei esse cara como sendo esse produto. Tudo bem? Esse 1 mais x eu vou repeti-lo, não vou mexer. Aí aqui, no segundo fator, nós temos 1 mais x elevado a k. Mas pela hipótese da indução, o que é que nós supusemos? Nós supusemos que 1 mais x elevado a k é maior ou igual do que 1 mais kx. Então, o que eu vou fazer é trocar 1 mais x elevado a k por 1 mais kx. Mas quando eu troco 1 mais x elevado a k por 1 mais kx, eu perco a igualdade. Agora vai ficar maior ou igual. Não é? Esse primeiro fator ele foi repetido, está igual. Mas esse segundo fator não foi repetido. Eu troquei o 1 mais x elevado a k por 1 mais kx. Mas pela hipótese da indução, esse fator de cima, que é 1 mais x elevado a k, ele é maior ou igual do que esse fator de baixo. Por isso ficou o sinal aqui maior ou igual para o primeiro membro. Aí agora, meus amigos, o que eu vou fazer? Fazer as contas. Multiplico aqui, aplico a propriedade distributiva, 1 vezes 1 vai produzir 1. 1 vezes kx é o próprio kx. X vezes 1 vai ser o x. E x vezes kx vai dar kx2. Só fiz aqui aplicar a distributividade da multiplicação. Tá certo? Aí agora o que é que eu tenho? Eu tenho 4 parcelas. 1, kx, x e kx2. Bem, o k ele é um número natural. Tá certo? É um inteiro positivo. O x ao quadrado, não importando quem seja x, só o fato de x ser real é que é relevante, não importando qual seja o x real, x ao quadrado nunca é negativo. Como k é inteiro positivo e x ao quadrado nunca é negativo, então essa última parcela, kx2, ela é maior do que ou igual a zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 3 primeiras parcelas e vou reescrever. Ó. O 1 eu reescrevi aqui, até agora está igual. O kx eu reescrevi aqui, continua igual. O x eu reescrevi aqui, continua igual. Se eu reescrevesse aqui o kx2, obviamente o sinal que caberia aqui no meio seria o sinal de igual. Mas eu não vou reescrever o kx2, eu não vou repeti-lo, eu vou deixar sem o kx2. Se eu não repito o kx2, eu estou deixando de repetir uma coisa que é maior ou igual do que zero. Portanto, o resultado do lado esquerdo, com essas 4 parcelas, ele é maior ou igual ao resultado do lado direito. Porque o lado esquerdo tem uma parcela a mais, que é a parcela kx2, que é maior ou igual do que zero. Tá certo? Portanto, o lado esquerdo é maior ou igual do que o direito pela presença dessa parcela que não é negativa. Tá bom? Por isso aqui ficou o sinal de maior ou igual. Aí agora terminou. Por quê?
1 mais kx mais x, eu posso reescrever o 1. E o x eu posso colocar em evidência. Colocando o x em evidência, eu fico aqui com 1 mais k mais 1x. Portanto, 1 mais x elevado a k mais 1 é maior ou igual, aqui ou aqui, né? Maior ou igual do que 1 mais k mais 1 vezes x, que é exatamente o que nós queríamos demonstrar, tá certo? Para finalizar o teorema. Então, fica demonstrada a desigualdade de Bernoulli no caso em que n é um inteiro positivo, né? Um inteiro não negativo, na verdade, e que x é maior, número real maior que menos 1. Tranquilo? Aqui, pessoal, eu coloquei uma observação que eu chamei assim, caso geral da desigualdade de Bernoulli. Há um caso mais geral que eu vou chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, que às vezes é útil para certas questões. Sejam x1, x2, xn, números reais com o mesmo sinal. Isso aqui é super importante na hora da demonstração. Isso aqui entra com toda a força, tá certo? Tais que xi, cada um desses x é maior ou igual do que menos 1. Tudo bem? Para todo i variando de 1 a n. Então, o que acontece? O produto de 1 mais x1 por 1 mais x2 por 1 mais xn é maior ou igual do que 1 mais a soma dos valores de x. Tá certo? O caso que nós provamos é um caso muito semelhante a esse, apenas no caso em que o x1 é igual ao x2, que é igual ao xn. Se todos esses x aqui forem iguais, você vai ter exatamente a desigualdade acima. Né? Se todos aqui forem 1 mais x, fica 1 mais x vezes 1 mais x vezes 1 mais x n vezes, vai dar 1 mais x elevado a n. Maior ou igual do que 1 mais x mais x mais x n vezes nx. Tá bom? Mas existe essa generalização onde os valores de x eles não são necessariamente iguais. Tá bom? A pergunta natural é como provar. A demonstração desse fato, mais uma vez, é feita por indução sobre n. Tá certo? Essa demonstração é tão simples quanto a primeira. Eu não coloquei aqui, não é? E vou deixar essa demonstração para vocês como exercício. Tá bom? Você poderia demonstrar isso por indução? Então você faz uma indução sobre n. Né? Para n igual a 1 é óbvio, porque para n igual a 1 vai ficar 1 mais x1 no primeiro membro, no segundo membro vai ficar 1 mais x1, ocorre a igualdade. Tá bom? Aí você supõe para n igual a k e depois você prova para n igual a k mais 1, da mesma forma que eu fiz. Não é difícil, eu convido vocês a pensarem um pouquinho, a tentarem demonstrar. Tá certo? Uma outra coisa, uma outra observação, ainda sobre a desigualdade de Bernoulli, eu chamei aqui desigualdade generalizada de Bernoulli. Normalmente, os livros de cálculo, até mesmo de análise, apresentam a desigualdade de Bernoulli no caso em que o expoente, o n, é um inteiro não negativo, que é o caso que, inclusive, nós demonstramos. Só que há uma generalização com expoente real. Aqui eu resumi. Ó. Se α e x são números reais, tais que o x é maior que menos 1, no caso em que o α está entre 0 e 1, 1 mais x elevado a alfa, gente, é menor ou igual do que 1 mais αx. Repare que aqui o sinal está trocado em relação à desigualdade clássica, que é aquela em que o alfa era igual a n, um inteiro não negativo. No caso em que o alfa está entre 0 e 1, o sinal da desigualdade é invertido. E esse alfa, repito, ele é um número real. 1 mais x elevado a alfa, tá certo? Ele é menor ou igual, no caso em que alfa está entre 0 e 1, do que 1 mais αx. Por outro lado, se o alfa for negativo, ou se o alfa for maior que 1, tá certo? O que é que ocorre? 1 mais x elevado a alfa é maior ou igual do que 1 mais αx, ou seja, ocorre uma desigualdade idêntica ao caso que nós demonstramos quando o expoente era inteiro não negativo. Tudo bem? Essas aqui são generalizações da desigualdade de Bernoulli. Na literatura não é tão comum você encontrar esses casos em que o alfa é real. Se alfa estiver entre 0 e 1, a desigualdade é invertida. Se alfa for menor que 0 ou maior que 1, a desigualdade ela é mantida.
Tudo bem? Eu não coloquei aqui na nossa aula essa demonstração, tá certo? Ela requer um pouquinho de cálculo diferencial e como não é o nosso objetivo, tá? Eu deixei essa demonstração de fora. Entretanto, no final do nosso curso, eu vou oferecer algumas referências, tá bom? E nessas referências eu vou citar pelo menos uma referência onde você vai encontrar a demonstração dessa desigualdade de Bernoulli generalizada com expoente real. Tudo bem? Então, vamos adiante e vamos mostrar algumas aplicações da desigualdade de Bernoulli. Uma aplicação que é clássica com relação à desigualdade de Bernoulli é esse resultado aqui. Ó. Mostre que a função exponencial f de R em R, dada por f de x igual a elevado a x, com a maior que 1, a função exponencial de base A maior que 1, é ilimitada superiormente. Isto é, dado um número real alfa, positivo, existe x real tal que a elevado a x é maior que alfa. Gente, esse é um fato que é bastante conhecido assim, desde quando nós temos o nosso primeiro contato com a função exponencial, o que normalmente ocorre ali por volta da primeira série do ensino médio, né? Desde sempre nós ouvimos falar isso. A função exponencial com base maior que 1, ela é ilimitada, ela ultrapassa qualquer valor real. Mas praticamente nunca, né, esse fato é justificado. Então aqui nós temos uma oportunidade de justificar esse fato, que a função exponencial de base maior que 1 ela é ilimitada. Então eu vou oferecer um número real alfa positivo e vou mostrar que existe um x, de modo que a elevado a x vai ser maior do que alfa. A elevado a x vai passar de alfa, vai ultrapassar o alfa. Solução. A solução é bem simples. De fato, como a, que é a base, é maior que 1, existe um número real positivo b, b maior que 0, tal que a é igual a 1 mais b. Porque o a não é maior que 1, portanto o a vai ser 1 mais alguma coisa positiva, já que o a é maior que 1. Tudo bem? Tomando n natural tal que n é maior do que alfa menos 1 sobre b, aonde b é exatamente esse b aqui, certo? O alfa é o alfa dado. Então, eu vou tomar um número natural n, tal que n é maior do que alfa menos 1 sobre b. Por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso porque o conjunto n dos números naturais ele é ilimitado. Dado qualquer número real, como o conjunto dos números naturais é ilimitado, sempre existe um número natural que ultrapassa aquele número real que foi dado. Aqui uma pequena sutileza, o número n que eu estou tomando, eu estou supondo que ele ultrapassa esse valor, alfa menos 1 sobre b, não necessariamente alfa, tá certo? Ele ultrapassa alfa menos 1 sobre b. Bem, tomando n maior do que alfa menos 1 sobre b, o que é que eu posso fazer? Esse b, como ele é positivo, né, que é esse cara aqui, ó, eu posso passar o b para cá multiplicando, isso não vai mexer nesse sinal da desigualdade, então vai ficar n vezes b maior do que alfa menos 1, eu passo o menos 1 para o lado do n vezes b, então vai ficar 1 mais n vezes b maior que alfa. Tudo bem? Então, se eu tomo n suficientemente grande, 1 mais n vezes b vai ultrapassar o alfa. Por fim, tomando um x real tal que, aqui é tal que, tem tel aqui, tomando um x real tal que x é maior que n, então eu pego um número real que seja maior do que esse n que ultrapassa essa cota. Eu posso fazer isso? Posso, porque o conjunto dos números reais também é ilimitado. Dado qualquer natural, sempre existe um real que ultrapassa aquele natural que eu ofereci. Então, dado n, eu posso tomar um x maior que n. Para x maior que n, olha só o que acontece. A elevado a x, estou imaginando que x é maior que n. Isso vai ser igual. Quem é o a? O a é 1 mais b. Então vai ficar 1 mais b elevado a x. Isso vai ser maior do que 1 mais b elevado a n, visto que x é maior do que n. Tá certo? O x é maior do que n. Como a base aqui é a mesma, se o x é maior do que o n, e essa base é maior que 1, né? Então esse resultado aqui vai ultrapassar esse. Tudo bem? Aí aqui eu aplico a desigualdade, aqui eu aplico a desigualdade clássica de Bernoulli.
não é? 1 mais b elevado a n é maior do que ou igual a 1 mais nb. Só que para esse n que eu tomei, 1 mais nb é maior do que alfa. Então, 1 mais nb é maior que alfa. Isso resulta que a elevado a x, tá certo? Para esse x suficientemente grande, é maior do que alfa. O que revela que a função exponencial de base a maior que 1 é ilimitada superiormente. Tranquilo? Aqui eu fiz uma coisa meio desnecessária. Eu resolvi fazer assim, eu vou falar, só porque é mais comum as pessoas conhecerem a desigualdade de Bernoulli com expoente não negativo, inteiro não negativo. Mas eu já poderia ter aplicado o Bernoulli aqui, com esse x, porque nós já sabemos, já comentamos, não demonstramos, mas comentamos, que a desigualdade de Bernoulli também funciona no caso em que esse expoente ele é maior que 1. Né? Que foi aquela observação que eu fiz anteriormente. Mas tudo bem. Aqui eu fiz esse pequeno truque para levar a desigualdade a um ponto que o expoente fosse inteiro não negativo, que é o caso mais comum. Você pega x suficientemente grande, a elevado a x, ele ultrapassa alfa. Portanto, a função exponencial de base maior que 1, ela realmente é ilimitada, como sempre nos foi dito. Tranquilo? Vamos adiante, pessoal? Temos muita coisa bacana para ver. Uma outra questão onde você pode utilizar a desigualdade de Bernoulli é essa questão aqui de probabilidade. É uma questão bem clássica de probabilidade. Diz o seguinte: considere uma loteria semanal que possui N bilhetes. Tá bom? A loteria ela tem N grande bilhetes. É a quantidade total de bilhetes da loteria. Um único bilhete é premiado a cada semana. Aqui acho que ficou faltando um E. Um único bilhete é premiado a cada semana. E um apostador compra Nzinho menor ou igual do que Nzão bilhetes. Então, a cada semana do ano, tá certo? Um único bilhete é premiado. É sorteado, né? É premiado. Uma pessoa vai lá na casa lotérica e compra Nzinho menor ou igual do que Nzão bilhetes. Claro, o Nzinho vai ser no máximo igual a Nzão. O máximo que poderia acontecer seria um cidadão comprar todos os bilhetes da loteria. Não dá para comprar uma quantidade maior do que a quantidade de bilhetes que existem. Tá bom? Aí a pergunta é a seguinte: é melhor fazer uma única aposta com os N bilhetes no mesmo sorteio ou apostar um único bilhete em N semanas distintas? Então imagina que um cara foi lá na lotérica, comprou uma quantidade N minúsculo de bilhetes, aí ele tá com a seguinte dúvida: é melhor comprar esses N bilhetes para concorrerem em um único sorteio, ou é melhor, do ponto de vista de maximizar a probabilidade de ganhar, que ele compre um bilhete por semana durante N semanas? O que é melhor? Apostar tudo em um único sorteio, ou você ir um por semana até que você chegue nas N pequenas semanas? Bem, para fazer o problema, vamos introduzir aqui algumas notações. Eu vou chamar de ômega 1 o conjunto cujos elementos são os N bilhetes da loteria, os N grande, ou seja, todos os bilhetes da loteria. Conjunto M1, conjunto ômega 1, é o conjunto que tem como elementos todos os N grande bilhetes, são todos os bilhetes da loteria. Eu vou representar por AN o seguinte evento: ser premiado, fazendo-se N apostas num único sorteio. Tá bom? Então eu vou representar por AN o seguinte evento: o cara ser premiado fazendo-se N apostas num único sorteio. Então ele compra os N pequenos bilhetes para concorrer em um único sorteio. Esse evento eu vou chamar de AN. Eu vou representar por ômega N o produto cartesiano de ômega 1 por ômega 1 N vezes. E o que é que isso vai significar? Todas as sequências de resultados possíveis em N pequenos sorteios. Não é? Em cada sorteio existem N grandes bilhetes, tá bom? Então, se eu passar N semanas
Na primeira semana, você tem um conjunto com N grandes bilhetes. Na segunda semana, N grandes bilhetes em cada semana. Então, estou chamando de ômega N o produto cartesiano de ômega 1 por ômega 1, N vezes. Eu vou representar por BI o seguinte evento: ser premiado no 10º sorteio, com I variando de 1 a N. Então, o que é B1? B1 é o cara ser premiado no primeiro sorteio. B2, ele ser premiado no segundo sorteio, ou seja, na segunda semana. Um sorteio por semana, né? B3, ele ser premiado na terceira semana, e assim por diante. E, por fim, eu vou representar por B a união dos BIs. O que significa isso? O B é aquele evento que consiste dele ser premiado em algum dos N sorteios. O B não é a união de B1 com B2 com BN? B1 é ele ser sorteado na primeira semana. B2, ele ser sorteado na segunda semana. B3, ser sorteado na terceira semana e assim por diante. Então, quando eu faço a união desses Bs, isso vai me dar o evento ser sorteado, ser premiado em algum dos N sorteios. Tá bom? Então, vamos calcular as probabilidades. Primeiro, vamos calcular a probabilidade do cara ser sorteado se ele apostar tudo de uma única vez. A probabilidade de ocorrer a N é aquele evento em que consiste ele ser sorteado apostando os N bilhetes que ele comprou de uma única vez. Bem, supondo que o espaço amostral seja finito e equiprovável, a probabilidade de que ele apostando todos os bilhetes de uma única vez, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Você vai colocar embaixo o número de casos possíveis e, na parte de cima, o número de casos favoráveis, como se diz tradicionalmente. Bem, o número de casos possíveis é o N grande. Existem N grande possibilidades de sorteio, que são os N grande bilhetes da loteria. Desses N grande bilhetes, ele comprou uma quantidade N pequeno. Então, para ele ser sorteado, tá certo? Apostando todos os bilhetes de uma única vez, a probabilidade é N pequeno, que são os bilhetes que ele comprou, dividido por N grande, que são os bilhetes que existem. Essa é a probabilidade de que, comprando N bilhetes e apostando todos de uma única vez, em um único sorteio, ele possa ganhar. Para ele ganhar, tá certo? Um desses N tem que ser sorteados aqui. Então, a probabilidade é Nzinho sobre Nzão. Por outro lado, qual é a probabilidade do evento B? Lembrando que o evento B é ele ser sorteado em alguma das N primeiras semanas, que é aquela configuração onde ele aposta um bilhete por semana durante N semanas. Então, a probabilidade dele ser sorteado em pelo menos uma das semanas, normalmente, essas questões de probabilidade, que você vai calcular a probabilidade de pelo menos uma coisa acontecer, normalmente a solução mais fácil é pelo complementar, que é o que eu vou fazer exatamente aqui. A probabilidade de que ele seja sorteado em pelo menos uma das semanas é 1 menos a probabilidade de que ele não seja sorteado em nenhuma das semanas. Vou repetir. A probabilidade de que ele seja sorteado em pelo menos uma das N semanas, naquele tipo de configuração que ele aposta um bilhete por semana, é 1 menos a probabilidade dele não ser sorteado em nenhuma. Então, esse 1 está aqui. E qual é a probabilidade dele não ser sorteado em nenhuma? Para ele não ser sorteado em nenhuma, ele não vai ser sorteado nem na primeira semana, nem na segunda, nem na terceira, nem na 10ª, que é a última. Como os sorteios são independentes um do outro, tá certo? Então, a probabilidade dele não ser sorteado em nenhuma semana é o produto das probabilidades dele não ser sorteado em cada uma daquelas semanas. E qual a probabilidade dele não ser sorteado em uma dada semana? Numa dada semana, se ele comprar um bilhete, a probabilidade dele ser sorteado é 1 sobre N. N grande. N grande é o número de bilhetes. Dele ser sorteado. Portanto, a probabilidade dele não ser sorteado é o complementar. É 1 menos 1 sobre N grande. Esse número aqui, ó, 1
menos 1 sobre n grande, essa é a probabilidade dele não ser sorteado em uma determinada semana. Só que isso vai ser repetido durante n semanas. Ele não vai ser sorteado nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na enésima. Então você vai pegar essa probabilidade, que é a probabilidade dele não ser sorteado, e vai multiplicar esse número n vezes. 1 menos 1 sobre n é a probabilidade dele não ser sorteado na primeira semana. Vezes, de novo o mesmo número, 1 menos 1 sobre n, probabilidade dele não ser sorteado na segunda semana. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, essa probabilidade aqui é a probabilidade de que ele seja sorteado em pelo menos uma das semanas, que eu fiz o complementar, né? A probabilidade dele ser sorteado em pelo menos uma é 1 menos a probabilidade dele não ser sorteado em nenhuma. Tudo bem? Aí agora o que é que nós vamos fazer? Pela desigualdade de Bernoulli, ou Bernoulli, tem-se que se x for maior do que menos 1 e n for natural, ocorre o que nós já sabemos, 1 mais x elevado a n é maior ou igual do que 1 mais nx. Assim, o que é que ocorre? Eu vou pegar, gente, só essa parcela aqui. Ó. Vou pegar a parcela 1 menos 1 sobre n elevado a n. Essa parcela eu posso reescrevê-la como sendo 1. Esse sinal de menos eu posso fazer aqui um pequeno truque. Posso escrever como sendo mais menos 1 sobre n elevado a n. É como se esse menos 1 sobre n desempenhasse aqui o papel do x. Ó. Tá? Então, 1 mais x elevado a n é maior ou igual do que 1 mais nx, só que no lugar do x vai ter esse número, que é menos 1 sobre n. Tá bom? Então, se você fizer a conta, este 1 você repete, e mais por menos vai ficar menos, nzinho sobre nzão. Assim, o que ocorre? Eu tenho esse número, 1 menos 1 sobre n elevado a nzinho, ele é maior ou igual, pela desigualdade de Bernoulli, a 1 menos nzinho sobre nzão. Que eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu vou pegar esse menos nzinho sobre nzão, vou jogar para o primeiro membro. Ele está com sinal negativo. Quando passar para o primeiro membro, ele passa com sinal positivo. Está aqui ele. E essa expressão, 1 menos 1 sobre n elevado a n, que está com sinal positivo, vou levar ela para o segundo membro, ela vem com sinal negativo. Então, nós provamos isso aqui. Ó. Só que se você observar, o que é nzinho sobre nzão? Nzinho sobre nzão, isso é a probabilidade do evento a n. Em outras palavras, é a probabilidade de que ele seja sorteado quando ele joga os n bilhetes de uma vez só. Em um único sorteio, ele aposta todos os n bilhetes. Do outro lado, esse número que apareceu aqui, ó, se você olhar com calma, é exatamente esse número de cima, que é a probabilidade do evento B. Ou seja, é a probabilidade de que ele acerte, tá certo? O prêmio em pelo menos uma das n semanas. Portanto, a primeira probabilidade ela é maior ou igual do que a segunda. Falando em português simples e claro, a probabilidade de que ele aposte todos os bilhetes num único sorteio é maior ou igual e ganhe, né? É maior ou igual do que a probabilidade dele apostar semana a semana e ganhar. Tá bom? Tá bom? Portanto, para maximizar a probabilidade de ganhar na loteria, é melhor apostar todos os N bilhetes em um único sorteio. Quando você aposta num único sorteio, você tem essa probabilidade de ganhar. Quando você aposta um por semana, durante N semanas, você tem essa probabilidade. Só que a primeira probabilidade, pela desigualdade de Bernoulli, né, é maior ou igual do que a segunda. Então é melhor você apostar tudo em um único sorteio, se você visa maximizar a probabilidade de ganhar. Tranquilo? Uma questão muito legal, questão clássica, envolvendo a desigualdade de Bernoulli, ou Bernoulli. Tranquilo? Vamos adiante, meus amigos. Agora, nós vamos ver uma outra desigualdade extremamente famosa, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Essa desigualdade é uma ferramenta utilíssima para resolver problemas olímpicos.
né? Problemas de desigualdades algébricas, geométricas, trigonométricas, tem uma série de aplicações, tá certo? Não só em problemas olímpicos, dentro do contexto da própria matemática, essa desigualdade desempenha um papel bem importante. E ela é bem simples, simples de entender e simples de demonstrar também. Vamos ver o que é que diz. Sejam A1, etc., AN, B1, etc., BN, números reais. Então, se você faz aqui o produto, eu costumo chamar de produto ordenado. A1, B1, A2, B2, etc., AN, BN. Isso aqui eu costumo chamar de produto ordenado. O primeiro da sequência A com o primeiro da sequência B, o segundo da sequência A com o segundo da sequência B e assim por diante, até que o último da sequência A com o último da sequência B. Isso é o que na álgebra linear se chama de produto escalar, não é? Você faz o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, etc., o último com o último e soma. Então, se você faz aqui o produto escalar das duas listas, ou se não o produto ordenado, se você quiser, das duas listas, elevado ao quadrado, isso é sempre menor ou igual do que a soma dos quadrados dos elementos da primeira lista, que são os elementos do tipo A, multiplicada pela soma dos quadrados dos elementos da segunda lista, que são os elementos do tipo B. Tranquilo? Além disso, a igualdade ocorre se e somente se existe um T real, tal que AI é igual a TBI, para todo I de 1 a N. A igualdade ocorre, pessoal, se os números eles são proporcionais, se a sequência dos A's é proporcional à sequência dos B's ou vice-versa. Uma outra maneira de você encarar essa última igualdade aqui é você supondo que os BI's são diferentes de zero. Então, se você pega AI dividido por BI, vai ser T para todo I. Ou seja, A1 dividido por B1 dá T, A2 dividido por B2 dá T, A3 dividido por B3 dá T e assim por diante. Portanto, A1 sobre B1 é igual a A2 sobre B2, é igual a A3 sobre B3 e assim por diante. As duas listas elas são proporcionais. Para poder fazer isso, é preciso que os B's sejam diferentes de zero para poder passar dividindo. Tudo bem? Vamos fazer uma demonstração. A demonstração é bem simples. Essa desigualdade ela é simples de entender, é simples de demonstrar, mas ela é extremamente eficiente. Logo a seguir, nós vamos mostrar alguns exemplos. Tudo bem? Bem, eu vou fazer a demonstração da seguinte maneira. No caso em que todos os A's são iguais a zero ou que todos os B's são iguais a zero, o resultado é verdadeiro. Por quê? Se todos os A's, por exemplo, são zeros, o primeiro membro aqui vai dar zero. Porque se o A1 é zero, o A2 é zero, até o AN é zero, eu vou multiplicar 0 por B1, 0 por B2, 0 por BN, vai dar zero. Então o primeiro membro dá zero. Por outro lado, se todos os A's são zeros, essa soma de quadrados aqui vai dar zero também. 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, se todos os A's são zeros, o primeiro membro é zero, o segundo membro também é zero, então ocorre a igualdade. O teorema é válido, a desigualdade é válida. No caso, né, menor ou igual, no caso é igual, funciona o teorema. Idem, minha gente, para o caso em que os B's são zeros. Se todos os B's forem zeros, o primeiro membro vai dar zero, claro. Se cada B desse for zero, o primeiro membro dá zero. E o segundo membro, como eu tenho aqui a soma dos quadrados de B, vai dar zero também. 0 vezes qualquer coisa que seja aqui vai dar zero. De modo que fica zero no primeiro membro, zero no segundo membro, ocorre a igualdade, portanto o teorema funciona. Tá certo? Então, no caso que todos os A's são zeros ou que todos os B's são zeros, o resultado é verdadeiro, visto que em qualquer desses dois casos, tá certo? Ambos os membros da desigualdade são iguais a zero. Então, ocorre a igualdade e funciona, porque a promessa é que seja menor, o primeiro membro seja menor ou igual. No caso, é igual a zero, então está funcionando. Tudo bem? Assim, basta dar uma prova no caso em que nem todos os A's são nulos e nem todos os B's são nulos. Porque se todos os A's forem nulos ou se todos os B's forem nulos, ocorre a igualdade. O teorema funciona. Então, imagina que nem todos os A's são zeros
Nem todos os b's são zeros. Para isso, considere a função quadrática f de R em R dada por f de x. Vamos definir uma função quadrática. Ela vai ser definida assim: a1x menos b1 ao quadrado, mais etc, etc, a nx menos bn ao quadrado. Estou definindo uma função quadrática dessa maneira. Ela é uma soma de quadrados. Eu posso desenvolver cada quadrado desse. Por exemplo, aqui, a1x menos b1 ao quadrado. Então, eu posso desenvolver aqui quadrado do primeiro, a1 ao quadrado, x ao quadrado. Ficou faltando o quadrado aqui no x, ó. Certo? Ficou faltando aqui esse quadrado no x. Tudo bem? Eu posso até colocar. Eu acho que eu vou colocar aqui para vocês bem rapidinho. Estou aqui com o arquivo fonte aberto. Não me custa nada. Eu vou colocar aqui esse quadrado no x para ficar tudo correto. Já coloquei, vou compilar. Eu vou explicando aqui. Já já ele vai aparecer aqui o quadrado. Quadrado do primeiro. Tá certo? Menos, que tem um sinal de menos, duas vezes o primeiro, que é duas vezes o primeiro, que é a1x pelo segundo, que é b1, mais o quadrado do segundo. Eu vou fazendo isso em todas as parcelas. Eu vou desenvolvendo cada binômio desse. Tá bom? Bem, o x ao quadrado, ele aparece em todas as parcelas aqui. Ó. Aqui eu tenho a1 ao quadrado, x ao quadrado, porque está faltando aqui na minha digitação, mas já já vai aparecer. Tá bom? Então, o x ao quadrado eu ponho em evidência. Pondo x ao quadrado em evidência, vai ficar... apareceu já aqui, x ao quadrado. Então, pondo o x ao quadrado em evidência, vai ficar a1 ao quadrado mais etc. a n ao quadrado x2. Aqui eu vou colocar menos 2x em evidência. Ó. Menos 2 e o x em evidência. Dentro do parênteses vai ficar o produto a1b1, etc. até a nbn. E por fim, vamos colocar aqui a soma dos quadrados dos b's, né? Que aparecem aqui no final de cada uma das parcelas. Tudo bem? Então fica um número x2 menos 2 vezes um número x mais outro número. Então o que é que eu vou fazer? Esse coeficiente de x2 eu vou chamá-lo de A. O A vai ser o coeficiente do x2. Tudo bem? O coeficiente do x, incluindo o sinal, eu vou chamar de B. Está aqui, ó. E esse cara que não tem x, que é essa soma de quadrados, eu vou chamar de C. De modo que a minha função ela pode ser escrita na forma ax2 bx mais c. Mas isso, minha gente, é uma função quadrática. Tá certo? É uma função quadrática. Então, essa função é uma função quadrática. O que é que eu posso fazer com essa função? Por outro lado, note que a minha função f de x ela foi definida assim, né? Ó. Ela é uma soma de quadrados de números reais. Os números A1, os números da sequência A, A1, A2, AN, e os números da sequência B, B1, B2, Bn, são números reais. Elevado ao quadrado, né? Supondo que x é real também, quando você eleva cada bichinho desse ao quadrado, o resultado não é negativo. Como f de x é uma soma de coisas que não são negativas, f de x é maior ou igual do que zero, pois é uma soma de quadrados de números reais. Então, f de x é maior ou igual do que zero. Ora, como o coeficiente de x2 em f é esse, nós vimos aqui, não é, ó, no slide passado, o coeficiente de x2 ele é a soma dos quadrados dos a's, que é um número real positivo. Segue que f de x é maior ou igual do que zero se delta for menor ou igual do que zero. Deixa eu lembrar para vocês, ó, quando você tem uma função quadrática, a representação gráfica é uma parábola. Essa parábola ela pode ter concavidade para cima ou pode ter concavidade para baixo, dependendo do sinal do A. ax2 bx mais c. O A é o coeficiente do x2. Ó. Toda vida que o A é positivo, a parábola tem concavidade para cima. É assim. Toda vida que o A é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Isso é um fato bastante conhecido. Só que a minha função aqui ela é maior ou igual do que zero.
Quando é que a minha função é maior ou igual do que zero? Ela é maior ou igual do que zero quando a concavidade é para cima, ou seja, quando o A é positivo, o que ocorre, porque o A aqui é essa soma de quadrados, portanto é positivo, tudo bem? E é maior ou igual a zero. Não pode ser negativo, mas pode ser zero. Então, essa situação aqui, quando ela é zero, que é quando corta o eixo x, ou se não, é essa situação aqui, ó, quando ela fica acima do eixo x. Então, para que a função quadrática seja maior ou igual do que zero, tá certo? Ou é essa situação, que o delta é zero, ou é essa situação que o delta é menor que zero. Então, a função ela é maior ou igual do que zero se somente se o delta é igual a zero ou é negativo. São essas duas situações aqui em que a função é maior ou igual do que zero. Portanto, o delta é menor do que ou igual a zero. Então, vamos usar esse fato. Ora, se o delta é menor do que ou igual a zero, o delta, o discriminante, não é B2 menos 4AC? Então, B2 menos 4AC é menor do que ou igual a zero. Passando 4AC para o outro lado, B2 é menor ou igual do que 4AC. Então, agora eu vou substituir. O B, não sei se vocês lembram, é essa expressão, tá certo? Que era o coeficiente do x, fica B2 menor ou igual do que 4. O A, o coeficiente do x2 é essa expressão e o C é exatamente essa expressão aqui. Então, B2 menos 4AC vai dar isso. Se eu desenvolver, menos 2 ao quadrado fica 4. Eu vou ficar com essa soma aqui ao quadrado. O segundo membro eu só faço repetir. Cancelo 4 com 4 e aí eu cheguei. Não é? Que o produto A1B1 mais etc. ANBN ao quadrado vai ser menor ou igual do que a soma dos quadrados da sequência do tipo A multiplicada pela soma dos quadrados da sequência do tipo B, que é exatamente onde eu queria chegar. Essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tudo bem? Além disso, perceba que a igualdade ocorre se e somente se o delta for zero. Quando deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. A função f ela é maior ou igual a zero. Quando é que ela é maior ou igual a zero? Ela é igual a zero quando o delta for zero, e ela é maior que zero, a função, né? Se o delta for negativo. Então, para que a função seja igual a zero, é preciso que o delta seja zero. Tudo bem? Então, no caso em que o delta é zero, o que é que ocorre? Nesse caso, existe um t real, tal que f de t é igual a zero. No caso em que o delta é zero, a função quadrática ela tem um único zero real, que eu estou chamando de t. Então, se f de t for zero, isso é equivalente a dizer que isso aqui é zero. Essa aqui é a expressão de f de t, trocando x por t. Aí aqui, gente, eu tenho uma soma de quadrados dando zero. Quando é que uma soma de quadrados dá zero? Quadrados de números reais dá zero, se cada um deles for zero. Então é preciso que cada um desses números seja zero. Isso revela, tá certo, que A1t menos B1 é zero, então B1 é tA1. ANT menos BN igual a zero, então BN é TAN. Tudo bem? Então a sequência dos Bs é um múltiplo da sequência dos As. Ou o contrário, tanto faz. Bastaria você passar o T para o outro lado. 1 sobre T, né? Ou seja, a igualdade ocorre se somente se os números nessa ordem A1, AN, B1, BN são proporcionais. Perceba que essas últimas igualdades, se você supõe que os As são diferentes de zero, você poderia escrever essa primeira como sendo B1 sobre A1 igual a T. Essa última, BN sobre AN igual a T. Portanto, B1 sobre A1 é igual a B2 sobre A2, etc., que é igual a BN sobre AN. Então, na desigualdade de Cauchy-Schwarz, a igualdade ocorre se e somente se os termos das duas sequências são proporcionais. Tá certo? Então, deixa eu só fixar aqui as ideias, mostrando para vocês alguns exemplos. Eu vou começar com um exemplo muito simples, um exemplo bem tranquilo, bem conhecido,
Tá certo? Aplicação direta da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Olha só o que diz. Se A1 mais A2, se A1, A2 e AN são números reais, mostre que a soma desses números reais é menor do que ou igual à raiz quadrada de n vezes a soma dos quadrados dos números que foram dados elevados a meio, que é a mesma coisa da raiz, né, deles. Como é que eu mostro? A solução é bem simples. Considere as n-uplas de números reais. Vou considerar uma n-upla toda feita de 1 e vou considerar uma n-upla cujos elementos são exatamente os n números reais que foram dados. Tudo bem? Por Cauchy-Schwarz, aqui eu errei, né? Tem um A a mais aqui. Desculpa. Por Cauchy-Schwarz, o que acontece? Como é a desigualdade de Cauchy-Schwarz? No primeiro membro, você faz o produto escalar, né? Você multiplica ordenadamente cada termo de uma sequência pelo termo que está na mesma posição na outra. Então, o primeiro com o primeiro, então fica 1 vezes A1. O segundo com o segundo, fica 1 vezes A2, etc. O último com o último, 1 vezes AN, isso aqui é o quadrado. Esse quadrado é da própria desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, aqui eu fiz o que eu chamo de produto escalar, ou posso chamar assim produto ordenado, né? Para lembrar que é o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, mas o nome clássico é o produto escalar. Menor ou igual do que a soma dos quadrados dos termos da primeira sequência. Só que a primeira sequência é feita só de uns. Então, fica 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, etc. Multiplicada pela soma dos quadrados dos termos da segunda sequência. A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais AN ao quadrado. Tudo bem? E aí já chegou, ó, porque no primeiro membro, quando você fizer 1 vezes A1 vai dar A1, 1 vezes A2 vai ser A2, 1 vezes AN vai ser AN. Isso aqui estava ao quadrado, eu vou passar esse quadrado para o segundo membro em forma de raiz, uma raizona bem grandona aqui, ó. Só que a raiz de um produto é o produto das raízes. Aí vai ficar a raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, n vezes. É 1 mais 1 mais 1, n vezes é n. Então vai ficar a raiz de n vezes a raiz quadrada de a1 ao quadrado, mais a2 ao quadrado, etc., mais a n ao quadrado. E a raiz quadrada é a mesma coisa de elevar a meio. Então nós chegamos facilmente, tá certo, na expressão que ele deseja aqui. Então, mostramos facilmente utilizando a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tudo bem? Uma aplicação interessante, não é, da desigualdade de Cauchy-Schwarz é você usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz para provar a desigualdade entre as médias aritmética e quadrática para n números reais positivos. Na nossa primeira aula, nós mostramos, tá certo, como calcular, nós mostramos a desigualdade existente entre a média aritmética e a média quadrática. Nós mostramos que a média aritmética é sempre menor ou igual do que a média quadrática, né, para números reais positivos, ocorrendo a igualdade se somente se os números são iguais. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora via a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Olha só. Imaginem que A1, A2, AN sejam números reais positivos. Sabemos que a média aritmética é a soma desses números dividido por n, e que a média quadrática, que eu estou representando aqui porque é a raiz quadrada, não é a raiz enésima, não. Raiz enésima é quando é a média geométrica. A média quadrática é a raiz quadrada mesmo. É a raiz quadrada de A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais AN ao quadrado sobre n. Tudo bem? Eu quero mostrar que a média aritmética é menor ou igual do que a quadrática. E só é igual se os números são iguais, se somente se. Para isso, você considera as seguintes enuplas. Você considera uma enupla feita com os As, que são oferecidos, e você considera uma outra enupla só de uns, tipo nós fizemos no exemplo anterior. Por Cauchy-Schwarz, mais uma vez, o que acontece? Se eu faço o produto escalar dessas duas sequências, A1 vezes 1, A2 vezes 1, etc., AN vezes 1,
elevado ao quadrado, que esse quadrado é da própria desigualdade de Cauchy-Schwarz, é menor ou igual soma dos quadrados dos termos da primeira sequência, então é a1 ao quadrado mais a2 ao quadrado, etc., mais a n ao quadrado, multiplicando a soma dos quadrados dos termos da segunda sequência, que são todos iguais a 1. Portanto, fica 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, etc., mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Esse quadrado vai passar para o segundo membro em forma de raiz. Então, lá vamos nós. No primeiro membro fica a1 vezes 1 é a1, a1 vezes 2 é a2, etc. a1 vezes 1, a n vezes 1 vai ser a n, menor ou igual, e aqui eu vou passar a raiz. Então vai ficar a raiz quadrada de a1 ao quadrado mais a2 ao quadrado mais a n ao quadrado, que é a raiz dessa primeira parte, tá certo? Vezes a raiz quadrada de n. Na verdade, passaria uma raiz só, uma raiz bem grandona, só que a raiz do produto é o produto das raízes, então fica dessa forma. Só que eu quero mostrar que a média aritmética é menor ou igual do que a quadrática. Aqui, gente, no primeiro membro, para obter a média aritmética, está faltando dividir por n. E o que é que eu faço então? Divido por n os dois lados. Se nós dividirmos por n os dois lados, repara, o primeiro membro vai ficar a1 mais a2 mais a n dividido por n, que é, de fato, a média aritmética. Menor ou igual. Já o segundo membro, se eu dividir por n, se eu passar um traço aqui e dividir por n, eu posso imaginar o n de baixo como sendo raiz de n vezes raiz de n. Aí eu cancelo raiz de n que tem embaixo com raiz de n que tem em cima, vai ficar uma raiz de n embaixo. Então, eu vou ficar com uma raiz em cima, uma raiz embaixo. Nós sabemos que para números reais positivos, o quociente de raízes é a raiz do quociente, quando os números são positivos. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a raiz do de cima dividido pelo de baixo. Ficariam duas raízes, uma raiz em cima e outra embaixo, mas eu ponho numa raiz só, já que a raiz do quociente é o quociente das raízes quando os números são positivos. Terminou. Então, a média aritmética, que é essa aqui, ela é menor ou igual do que a média quadrática. Então, nós conseguimos dar uma demonstração alternativa via a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Além disso, quando é que ocorre a igualdade? A igualdade ocorre se e somente se o quê? Bem, eu utilizei Cauchy-Schwarz, tá certo? Quando é que ocorre a igualdade? Ocorre a igualdade quando os termos de uma sequência são proporcionais aos termos da outra. Então, nesse caso, ocorre a igualdade se o primeiro termo aqui dividido pelo primeiro termo aqui foi igual ao segundo dividido pelo segundo. Os termos das sequências são proporcionais. A1 está para 1, assim como a 2 está para 1, assim como a n está para 1, o que revela, então, tá certo? Que A1 é igual a A2, que é igual a n. Tá bom? Então, a média aritmética ela é menor ou igual do que a média quadrática e só ocorre a igualdade se e somente se os números são iguais. Tudo bem? Bem, vamos um pouco mais. Uma outra questão onde eu posso aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz é essa questão aqui, que é muito comum no estudo da trigonometria. Determine o conjunto imagem da função f de r em r, definida pela lei f de x é 4 seno de x mais 3 cosseno de x. Qual é o conjunto imagem dessa função? Tem várias maneiras de fazer. Uma das maneiras é usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Defina duas listas de números reais a seguir. Uma lista formada por 4 e 3 e outra lista formada por seno de x e cosseno de x. Aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para essas duas listas de números reais, segue que, como é que eu faço Cauchy-Schwarz? Eu pego o primeiro de uma lista e multiplico pelo primeiro da outra. 4 vezes o seno de x. O segundo de uma lista multiplico pelo segundo da outra. 3 vezes o cosseno, só que fica ao quadrado, é menor ou igual do que a soma dos quadrados dos caras da primeira lista, que são 4 e 3, então 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, multiplicada pela soma dos quadrados dos caras da segunda lista, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Mas, como nós sabemos, lá na trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é a relação fundamental da trigonometria, isso é 1.
Em virtude disso, o que ocorre? Aqui dentro do parêntese, 4 seno x mais 3 cosseno x, isso é exatamente o f de x, só que está ao quadrado. Então vai ficar f de x, essa expressão aqui, ó, é exatamente o f de x. Né? Então eu troco essa expressão aqui pelo f de x, só que fica ao quadrado. F de x ao quadrado menor ou igual, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 com 9 fica 25. Então, f de x ao quadrado é menor ou igual do que 25, extrai uma raiz quadrada de cada lado. A raiz quadrada de f de x ao quadrado é o módulo de f de x. E aqui fica a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o módulo de f de x é menor ou igual do que 5, o que revela que o f de x é maior ou igual do que menos 5 e é menor ou igual a 5. Tá certo? O que, como a igualdade ocorre no caso em que as duas listas têm elementos proporcionais, segue que o conjunto imagem é o intervalo menos 5, 5. Tá bom? Aqui eu garanti que é menor ou igual. Para ocorrer a igualdade, basta que os membros dessa lista sejam proporcionais aos membros dessa. Basta que o seno de x esteja para 4, assim como o cosseno de x esteja para 3. Claro que existe um x para o qual isso acontece, né? Você montaria um sistema, seno de x sobre 4 é igual a cosseno de x sobre 3, essa é uma equação, e a outra equação é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Com essas duas equações, você pode encontrar o seno e o cosseno, que tornam as duas listas proporcionais. Então, de fato, o conjunto imagem dessa função é o intervalo fechado, que começa em menos 5 e termina em 5. Tudo bem? Fica bem rápido, é bem interessante essa solução. Por fim, ainda exemplificando aplicações da desigualdade de Cauchy-Schwarz, eu peguei uma questão um pouco mais antiga, tá certo? Mas também um pouco mais difícil, que foi de uma Olimpíada na Irlanda, em 1999. Não é? Essa já é uma questão já com um sabor, digamos assim, totalmente olímpico. Não é? Ele diz o seguinte, ó, Irlanda 99. Sejam A, B, C e D números reais positivos, tais que a soma deles vale 1. Prove que esse S, que é a soma dessas frações, é maior ou igual do que meio, com a igualdade se e somente se cada um dos membros for 1/4. Tem uma parte que é fácil, que é a seguinte, que é um se e somente se, né? Se a igualdade ocorrer, cada um deles vale 1/4. Essa é uma parte que não é tão fácil. A parte mais fácil, se cada um deles vale 1/4, a igualdade ocorre. De fato, né? Se cada um deles vale 1/4, veja só o que acontece. Vamos pegar só essa primeira aqui, só para investigar. Imagina que o A, o B, o C e o D, cada um deles vale 1/4. Se o A vale 1/4, 1/4 ao quadrado vai dar 1 sobre 16. Se o A vale 1/4 e o B também vale 1/4, 1/4 mais 1/4 ficam 2/4. Não é? Então vai ficar 1/2. Na parte de cima eu tenho 1 sobre 16, que é 1/4 ao quadrado, e na parte de baixo eu tenho 1/2. 1 sobre 16 dividido por 1/2, tá certo? Isso vai dar 1/8. Então, essa primeira parcela vai dar 1/8. Se você fizer a mesma investigação nas outras parcelas, sendo C e D igual a 1/4, tá bom? Você vai perceber que vai dar 1/8 cada parcela. Então, eu tenho 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, eu tenho 4/8, que é 1/2. Então, o primeiro membro dá 1/2, então ocorre a igualdade. Essa é a parte fácil da questão, porque não se somente se, né? Você tem que provar indo e voltando. Voltando é bem fácil. Se cada elemento desse vale 1/4, se cada incógnita dessa vale 1/4, então realmente ocorre a igualdade. Vai dar 1/2 o primeiro membro, que é igual ao que está no segundo. O difícil é provar o contrário. É que se a soma for 1/4, então cada variável tem que valer 1/4. Desculpa. Se a soma for 1/2, né? Se a soma for 1/2, se ocorrer a igualdade S igual a 1/2,
provar que cada uma das variáveis vale 1/4. Isso é mais difícil, mas nós vamos fazer. Então, como é a solução? Primeiro vamos mostrar que essa soma S é maior ou igual do que meio. Defina as seguintes quádruplas de números reais. Vou definir a quádrupla A1, A2, A3, A4, onde o A1 é a raiz de AB, o A2 é a raiz de BC, o A3 é a raiz de... Eu disse AB não, é A mais B, né? O A1 é a raiz de A mais B, o A2 é a raiz de B mais C, o A3 é a raiz de C mais D e o A4 é a raiz de D mais A. Eu vou definir uma outra quádrupla. O B1 vai ser A sobre a raiz de A mais B e assim por diante. Defino o B1, o B2, o B3 e o B4. Tudo bem? Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, o que é que acontece? Normalmente, eu coloco esse produto no primeiro membro. Aqui eu coloquei no segundo membro, por isso que ficou aqui maior ou igual. Tradicionalmente, quando nós apresentamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós apresentamos isso aqui no primeiro membro, aí fica menor ou igual. Mas como eu coloquei ele no segundo membro, o sinal ficou maior ou igual para o lado esquerdo, por isso que eu troquei de lado, né? Repare o que acontece. Acontece aqui algumas coisas boas. Primeiro, A1 ao quadrado, quando eu elevar 1 ao quadrado, vai sumir essa raiz, vai dar A mais B. A2 ao quadrado vai dar B mais C. A3 ao quadrado vai dar C mais D, que a raiz vai sumir. A4 ao quadrado vai dar D mais A. B1 ao quadrado, aí é que vai ser bom, porque se eu pegar B1 e elevar ao quadrado, fica A ao quadrado e essa raiz some sobre A mais B, que é exatamente essa primeira parcela aqui. Se eu pegar o B2 e elevar ao quadrado, vai dar exatamente a segunda parcela, porque vai ficar B2 aqui e a raiz some. E assim por diante. Portanto, a soma dos quadrados dos b's, que eu defini aqui em cima, vai dar exatamente o S. Então, a soma dos quadrados dos b's vai dar exatamente o S. A soma dos quadrados dos a's vai ser essas partes aqui de cima sem as raízes. Já já vou mostrar como é que fica. Maior ou igual, né? E agora eu vou fazer o produto escalar. O primeiro com o primeiro. Se eu multiplicar o primeiro aqui com o primeiro aqui, cancela essa raiz com essa, vai dar A. O segundo com o segundo, cancela essa raiz com essa, vai dar B. Terceiro com o terceiro, vai dar C. Esse produto aqui, ó, esse com esse. E esse com esse vai dar D. Então, como é que vai ficar? Vamos ver. O primeiro membro, isso aqui é A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, A3 ao quadrado, A4 ao quadrado. Aqui é o S, que é a soma dos quadrados dos b's. Ó. A soma dos quadrados dos b's, se você fizer isso, vai dar exatamente o S. Exatamente o S. E no segundo membro, tá certo? Ficou A mais B mais C mais D ao quadrado. Então, aqui você vai somar, né? Vai dar 2, essa soma aqui é 2A, 2B, 2C, 2D, vezes S maior ou igual do que A mais B mais C mais D ao quadrado. Só que A mais B mais C mais D é 1. Tudo bem? Eu poderia cancelar A mais B mais C mais D aqui, com A mais B mais C mais D aqui, porque está ao quadrado. Ficaria somente A mais B mais C mais D no segundo membro. E esse 2 eu passo dividindo. Então o S é maior ou igual do que A mais B mais C mais D, que eu cancelei esse quadrado com um deles do primeiro membro aqui, ó, maior ou igual do que essa soma sobre 2. Só que, por hipótese, se você olhar o enunciado, essa soma é 1. Portanto, S é maior ou igual do que meio, que era o que ele queria. Tudo bem? Além disso, quando é que ocorre a igualdade? Meus amigos, como eu usei Cauchy-Schwarz, quando é que ocorre a igualdade em Cauchy-Schwarz? Quando as duas sequências elas têm termos proporcionais. Além disso, a igualdade ocorre se somente se A1 está para B1, assim como A2 está para B2, assim como A3 está para B3, assim como A4 está para B4. Ou seja, eu peguei aqui a expressão do A1 sobre B1, A2 sobre B2, A3 sobre B3, A4 sobre B4. A igualdade ocorre se somente se as duas sequências são proporcionais. Se você manipular um pouco aqui as contas, tá? Você vai descobrir
essa proporção A mais B sobre A, que vem daqui, ó, essa raiz aqui vai subir, né? A raiz vai desaparecer. B mais C sobre B, C mais D sobre C, D mais A sobre D. Então você tem essa proporção. Tem uma propriedade bastante conhecida que diz o seguinte: se você tem uma proporção, se você adiciona os numeradores e adiciona os denominadores, a proporção se mantém. Então eu adicionei os numeradores, deu 2A mais B mais C mais D, e adicionei os denominadores, A mais B mais C mais D. Cancela o de cima com o de baixo, dá 2. E agora, A mais B sobre A vale 2, B mais C sobre B vale 2, C mais D sobre C vale 2, D mais A sobre D vale 2. Vou pegar só o primeiro, só para você ter ideia do que vai ocorrer. A mais B sobre A vai ser igual a 2. Esse A que está aqui embaixo, ele vai passar para o lado do 2 multiplicando. Então vai ficar A mais B igual a 2A. Passa o A para o segundo membro e fica B igual a A. De modo análogo, você vai mostrar que B é igual a C, que C é igual a D e que D é igual a A. Tá certo? Portanto, A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Mas como a soma deles vale 1, se você tiver lembrado aqui no enunciado, ó, a soma dos 4 números vale 1. Como nós mostramos que eles são iguais, como nós mostramos que eles são iguais e a soma vale 1, então cada um deles tem que ser 1/4. Porque tem 4 números iguais, cuja soma é 1. Então, cada um deles tem que ser 1/4. Revelando que, tá certo? Se a igualdade ocorre, então cada um dos números é igual a 1/4. Essa já é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Essa já é uma questão, assim como eu falei, com um sabor mais olímpico. Tudo bem? Ok, pessoal. Então, nós falamos sobre a desigualdade de Bernoulli, falamos sobre a desigualdade de Cauchy-Schwarz e, para finalizar, né, essa nossa segunda aula do minicurso sobre desigualdades, vamos falar um pouquinho, tá certo, sobre uma desigualdade um pouco menos conhecida, que é a desigualdade de Jensen. Essa desigualdade ela está relacionada, tá certo, com o conceito de convexidade de uma função. Então, eu vou dar uma relembrada aqui para vocês, tá certo? O que significa uma função ser convexa. Eu vou tentar ser intuitivo, tentar ser menos técnico. Seja aí contido em R um intervalo. Dizemos que a função f de I em R é convexa se para todos A e B em I, para quaisquer pontos no domínio, e t no intervalo 0, 1, tem-se que o f de 1 menos t que multiplica A mais tb é menor ou igual do que 1 menos t f de A mais t f de B. Você diz que uma função é convexa se ela cumpre essa condição. Essa condição é uma condição assim bem analítica, né? Uma condição que ela não revela muita coisa assim quando você olha diretamente para ela. Talvez a melhor maneira de se imaginar uma função convexa seja dar uma interpretação geométrica para essa condição analítica aí. Para isso eu coloquei aqui um desenho onde eu estou imaginando que aqui de vermelho, essa linha vermelha, pessoal, é a representação gráfica de uma função f, tá certo? A função f ela tem no seu domínio o ponto A, que tem imagem f de A, e ela tem no seu domínio o ponto B, que tem imagem f de B. Tudo bem? Quando eu pego um ponto intermediário do seu domínio, como é que eu escrevo um ponto intermediário do domínio? Essa aqui é a maneira boa, essa maneira aqui, ó. 1 menos TA mais TB, essa é a maneira boa de escrever um ponto intermediário do domínio, um ponto qualquer, dependendo do valor de T. Repare que se o T for 0, 1 menos 0 dá 1, vezes A vai dar A, 0 vezes B vai dar 0. Então, A mais 0 vai dar A. Se o T é 0, essa equaçãozinha descreve o ponto A. Por outro lado, se o T for 1, 1 menos 1 vai dar 0 vezes A
sumiu. 1 vezes B vai dar B, vai dar B. Quando t varia de 0 a 1, tá certo? Essa equação aqui, ela descreve todos os pontos que começam em A e que vão até B. Todos os pontos do intervalo AB são descritos por essa equação. Então, como é que eu imagino uma função convexa? Uma função é convexa quando acontece o seguinte, certo? Se você pega dois pontos do domínio A, F de A e B, F de B, e desenha uma reta que passa por esses dois pontos, nós dizemos que essa reta é uma reta secante ao gráfico da função. A função ela é convexa quando a imagem da função num ponto intermediário AB, que é nesse ponto aqui, ó, é o f desse número, isso aqui é a imagem da função no ponto intermediário, que é o f exatamente desse ponto, é menor ou igual do que a imagem desse mesmo ponto sobre a reta secante. Ó. A imagem desse mesmo ponto sobre a reta secante está aqui em cima. Então, quando a imagem do ponto intermediário pela função é menor ou igual do que a imagem desse ponto sobre a reta secante, você diz que a função é convexa. Tá certo? A função é dita côncava quando acontece a desigualdade contrária. Aqui, ó. Por outro lado, a função é dita côncava se acontece a desigualdade contrária. Se o valor da função no ponto intermediário ele é maior ou igual do que o valor da função sobre a reta secante. Desculpa. O valor da função no ponto intermediário é maior ou igual, tá certo, do que o valor daquele ponto sobre a reta secante. Está aqui, ó. O valor que a função assume naquele ponto é maior ou igual do que o valor que a reta, digamos assim, assume naquele ponto. Tá? Então, vamos resumir novamente. Função convexa. O valor da função no ponto intermediário é menor do que o valor do ponto intermediário sobre a reta. Tá bom? E no caso da convexa é o contrário. Ou, no caso da côncava, é o contrário. O valor da função no ponto intermediário, A e B, que é esse ponto, é maior ou igual do que o valor do ponto intermediário sobre a reta. Tem uma caracterização mais simples, assim, mais intuitiva. Para identificarmos se uma função é côncava ou convexa, é comum utilizarmos o seguinte resultado, comumente demonstrado nos cursos de cálculo. Seja f é um teorema, tá? Seja f definido no intervalo AB, tomando valores em R, uma função tal que, para qualquer x em AB, existe a derivada segunda. A função é convexa no intervalo AB, se e somente se a sua derivada segunda é não negativa, é maior ou igual do que zero. Por outro lado, a função é côncava se e somente se a sua derivada segunda é não positiva, ela é menor ou igual do que zero. Eu vou ser mais intuitivo, para ficar mais simples de você lembrar. A função ela é convexa, você pode imaginar assim, quando ela tem concavidade para cima. Tá certo? A concavidade, a abertura da curva é para cima, ela é convexa. Tudo bem? A função você pode imaginar como côncava quando ela tem concavidade para baixo. Basicamente isso. Tudo bem? No primeiro caso da função convexa, a derivada segunda é maior ou igual do que zero. A derivada segunda é maior ou igual do que zero. No caso da função côncava, a derivada segunda é menor ou igual a zero. Tranquilo? Bem, uma vez relembrados esses conceitos, ou estabelecidos esses conceitos, nós podemos finalmente enunciar a nossa última desigualdade da aula de hoje, que é a desigualdade de Jensen, que afirma o seguinte: sejam I contido em R, esse I vai ser um intervalo, eu deveria ter posto aqui a palavra intervalo, e f de I em R uma função. Se x1, x2, xn pertencem a I, e t1, t2, tn pertencem ao intervalo fechado 0, 1,
sendo que a soma de T1 até Tn vale 1, então, se a função for convexa, o f dessa combinação, que combinação? T1x1 mais T2x2 mais Tnxn, se a função for convexa, é menor ou igual do que a combinação dos f's. No caso da função ser côncava, o f da combinação é maior ou igual do que a combinação dos f's. Esse tipo de expressão, deixa eu falar devagar aqui para você entender. Esse tipo de expressão, T1x1, T2x2, Tnxn, é chamada de combinação linear. No caso em que os coeficientes T1, T2, Tn pertencem ao intervalo 0, 1, e além disso eles somam 1, essa combinação linear ela recebe um nome especial, ela é chamada combinação convexa. Combinação convexa. O que é uma combinação convexa dos valores x1, x2, xn? Uma combinação convexa é uma combinação linear, T1x1, T2x2, Tnxn, tal que cada t pertence ao intervalo 0, 1, e além disso a soma dos t's vale 1. Tá bom? Toda vida que você tiver uma função convexa, eu costumo falar assim, o f da combinação é menor ou igual do que a combinação dos f's. Toda vida que você tiver uma função côncava, o f da combinação é maior ou igual do que a combinação dos f's com os mesmos coeficientes t. Tudo bem? Vamos fazer uma pequena demonstração? Eu vou fazer a demonstração no caso da função convexa. Eu vou fazer a demonstração desse primeiro item. Se você tiver uma função que é convexa, tá certo? Então o f da combinação é menor ou igual do que a combinação dos f's. O f de T1x1, T2x2, Tnxn é menor ou igual do que o T1f de x1 mais T2f de x2 mais Tnf de xn. O caso côncavo é feito de modo completamente análogo. Tudo bem? Vamos lá. Demonstração. Vamos demonstrar fazendo uma indução sobre n. No caso em que n é 2, o fato é verdadeiro. Por quê? Se eu pego uma combinação f de T1x1 mais T2x2, aonde T1 mais T2 vale 1, então isso pode ser escrito como sendo f de T1x1 mais, no lugar de T2, eu posso colocar 1 menos T1, né? x2. Porque T1 mais T2 vale 1. Tudo bem? Então, isso vai fazer o quê? Eu tenho por hipótese que f é convexa. Mas se a função é convexa, quando eu tenho dois elementos, no caso x1 e x2, só com dois elementos, eu sei que funciona a desigualdade. No caso da função ser convexa, o f da combinação ele é menor ou igual do que a combinação dos f's. Então vai ficar T1f de x1 mais 1 menos T1, que é esse coeficiente, f de x2. Eu não sei se eu fui claro, mas essa desigualdade aqui ocorre pelo fato de f ser convexa. Se você voltar 2 slides para trás, eu vou voltar aqui rapidamente, você vai ver que a definição, quando f é convexa, se você tem aqui o f da combinação de dois elementos a e b, isso é menor ou igual do que a combinação dos f's com os mesmos a e b. Para dois elementos, eu quero provar que vale para n. Por isso que eu vou fazer por indução. Tudo bem? Então, no caso 2, funciona, porque a função é convexa, tudo bem. Agora, suponha que para um certo n positivo, um certo n maior que 1, se você tem x1, x2, xn em i, T1, T2, aqui ficou faltando Tn em 0, 1, de modo que a soma dos t's vale 1, certo? Tenhamos o seguinte, se eu pego T1, x1, etc., Tnxn em i, tá certo? O f de T1, x1, etc., Tnxn é menor ou igual do que T1f de x1 mais etc., Tnf de xn. Vamos imaginar que funcione a desigualdade para n. Eu provei que funciona para 2, estou supondo que funciona para n, essa vai ser a nossa hipótese da indução. Quando eu tenho n números, funciona a desigualdade, uma função convexa. Tá certo? Por fim,
Vamos provar que a desigualdade continua verdadeira no caso n mais 1. Então, vamos provar no caso n mais 1. De fato, consideremos n mais 1 números no intervalo i e n mais 1 números do tipo t no intervalo 0, 1, onde a soma dos t's vale 1. Eu quero provar que essa desigualdade funciona se eu pegar n mais 1 números do tipo x e se eu pegar n mais 1 números do tipo t, sendo que o t tem que estar entre 0 e 1 e tem que respeitar isso aqui. Vamos provar, vai dar um trabalhinho, mas é compreensível. Primeiro caso, vamos analisar o caso em que esse tn mais 1 vale 1. Se o tn mais 1 vale 1, como a soma de todos os t's vale 1, se esse aqui sozinho vale 1, a soma dos outros tem que valer 0. Porque esse aqui, sozinho, se ele for 1, esse 1 cancela com esse 1, então a soma de T1 até Tn, que é o cara que vem antes de Tn mais 1, vai dar 0. Só que cada um desses t's pertence ao intervalo 0, 1. Como é que eu posso ter T1 mais T2, etc., mais Tn igual a 0, com os t's pertencentes ao intervalo 0, 1? Só existe uma possibilidade, é se todos os t's forem zeros. Tá certo? E nesse caso, não tem nada o que fazer. Se todos os t's forem zeros, então como é que vai ficar essa combinação aqui, se todos os t's forem zeros? T1, que é 0, x1, T2, que é 0, x2, etc. Só o último que é 1. Tá certo? Então vai ficar 1 que multiplica xn mais 1. Como todos eles são zeros, exceto o último, vai ficar f de xn mais 1, que é exatamente 1 vezes xn mais 1. Então, o f da combinação deu f de xn mais 1. Por outro lado, como todos os t's até o tn são zeros, então vai ficar t1, que é 0, f de x1, t2, que é 0, f de x2, até chegar no último, que é o único que é 1. O tn mais 1. tn mais 1, f de xn mais 1. Então, aqui é quase todo mundo zero, exceto o último. Isso vai dar f de xn mais 1, que é igual. Então, nesse caso, em que o tn mais 1 é 1, ocorre a igualdade. Tá certo? Nesse caso, ocorre a igualdade, porque o primeiro membro, que é o f da combinação, dá igual a f de xn mais 1. O segundo membro, que é a combinação dos f's, também dá f de xn mais 1. Portanto, ocorre a igualdade e o teorema funciona. Então, no caso em que o último termo, tn mais 1 é 1, beleza, o teorema funciona. Tudo bem? Vamos analisar agora o caso contrário. Imagina que o tn mais 1 não seja 1. Se o tn mais 1 não for 1, aí o truque é um pouquinho mais difícil. Você define um número y como sendo t1x1, etc., tnxn, dividido por 1 menos tn mais 1. Isso está bem definido porque agora eu estou analisando o caso em que o tn mais 1 não é 1. Portanto, esse denominador é diferente de zero. Nesse caso, nós podemos escrever essa expressão assim, S1x1 mais S2x2 mais Snxn. Por quê? Eu vou quebrar, você tem aqui uma soma dividido por esse cara. Eu vou quebrar isso aqui em várias frações. A primeira vai ser T1x1 dividido por isso. Aí eu pego T1 dividido por isso e chamo de S1. A segunda parcela é T2x2 dividido por isso. Tá certo? Então eu pego T2 dividido por isso e chamo de S2. De modo geral, eu chamo de SJ, o TJ dividido por 1 menos Tn mais 1. Eu quebrei, nada mais, o que eu fiz aqui foi nada mais, nada menos de quebrar essa fração em N frações. Esse S1, S2, Sn são exatamente os coeficientes aqui das frações, tá bom? Os coeficientes do x em cada fração, melhor dizendo. Note que, se eu somar os s's, quem é que vai ser S1 mais S2 mais Sn? O S1 é T1 sobre esse denominador. O S2 é T2 sobre esse denominador. Então, se eu somar os s's, como todos os s's têm o mesmo denominador, você vai repetir o denominador e somar os numeradores, T1 mais T2 mais Tn.
Mas acontece que T1 mais T2, etc. mais Tn mais Tn mais 1 é igual a 1. Vou repetir. T1 mais T2 mais Tn mais 1 é igual a 1. Portanto, T1 mais T2 mais Tn vai ser 1 menos Tn mais 1. Então, eu escrevo essa soma como sendo 1 menos Tn mais 1. Opa, mas no denominador já aparece Tn mais 1. Então, ficam numerador e denominador iguais, dá 1. Moral da história, a soma dos S dá 1. Como a soma dos S dá 1, pela hipótese de indução e do fato de f ser uma função convexa, segue o quê? Se eu fizer o f dessa combinação, f de T1x1 mais T2x2 mais Tn mais 1 xn mais 1, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu vou deixar esse último termo à parte, parado, e para os demais termos, que vai de T1x1 até Tnxn, eu vou fazer um truque. Aqui, ó, de T1x1 até Tnxn, eu vou multiplicar por 1 menos Tn mais 1 e, ao mesmo tempo, eu vou dividir por 1 menos Tn mais 1. Isso não afeta, porque eu poderia cancelar esse com esse e voltaria exatamente para cá. Mas isso, apesar de não afetar, ajuda. Esse cara aqui eu não vou mexer, 1 menos Tn mais 1, e esse cidadão que aparece aqui, ó, é exatamente o cidadão que eu chamei de y. Não é? Essa fração que aparece aqui é exatamente o cara que eu defini como sendo y. Então fica 1 menos Tn mais 1 y, mais a última parcela que está só assistindo. Não estou mexendo com ela, ela está parada ali só assistindo tudo ocorrer. Só que a função f ela é, por hipótese, convexa. Como a função é convexa e eu tenho dois elementos só, que são o y e o xn mais 1, com dois elementos funciona a desigualdade. O f da combinação, quando eu tenho dois elementos, se a função é convexa, é menor ou igual do que a combinação dos f's. Você pega os mesmos coeficientes, 1 menos Tn mais 1, e aqui você faz f de y. O outro coeficiente é Tn mais 1, f de xn mais 1. Tudo bem? Aqui eu usei o fato da função ser convexa. Quando eu tenho dois caras e a função é convexa, o f, eu costumo dizer, o f da combinação é menor ou igual do que a combinação dos f's. Tudo bem? Por outro lado, o y é dado por esse cara, que é a soma dos s's, e nós já provamos que a soma dos s's é 1. Pela hipótese de indução, para n parcelas funciona. Então, quem vai ser o f de y? O f de y vai ser o f, e o y não é igual a essa soma? Eu troco o y por essa soma, só que essa soma aqui tem n parcelas. Pela hipótese de indução, para n parcelas, a desigualdade funciona se a função for convexa. Então, o f da combinação, com coeficientes S1 e Sn, é menor ou igual do que a combinação dos f's com os mesmos coeficientes. Não sei se eu fui claro o suficiente, mas aqui eu apliquei a hipótese de indução. Tá bom? Aí agora eu volto. Quem é o S1? O S1 é T1 sobre 1 menos Tn mais 1. Quem é o Sn? Tn sobre 1 menos Tn mais 1. Isso é o Sn. Por fim, o f da combinação é menor ou igual do que essa combinação aqui. Isso eu já tinha tirado do slide anterior. O f dessa combinação é menor ou igual do que essa combinação de f's aqui. Tá? Só fiz repetir agora. Repetindo isso, o f da combinação menor ou igual do que essa combinação de f's. Esse número aqui fica 1 menos Tn mais 1, está aqui ele. Tudo bem? O f de y você pode trocar por essa expressão. No lugar de f de y, você coloca essa expressão. E essa última parcela, como eu disse antes, ela não está fazendo nada, ela está só assistindo tudo acontecer. Para terminar, eu multiplico esse cara aqui de fora por cada uma das parcelas. Ao multiplicar, ele cancela com cada um dos denominadores. Ó. Então, aqui a primeira parcela, esse vezes o primeiro, cancela o de cima com o de baixo. Vai ficar T1 f de x1, está aqui. Depois vai ficar com o próximo T2f de x2 até Tn mais 1 f de xn mais 1, o que demonstra o resultado. Então, se a função for convexa,
Eu costumo dizer que o f da combinação é menor do que ou igual à combinação dos f's. Lembrando que não é uma combinação qualquer. Nessa combinação, os t's têm que pertencer ao intervalo 0, 1, tá certo? E a soma dos t's tem que ser 1. Esse tipo de combinação aqui é chamado de combinação convexa. É uma espécie de combinação linear, onde os coeficientes estão no intervalo 0, 1 fechado e a soma dos coeficientes tem que ser 1. Então, o f da combinação é menor ou igual do que a combinação dos f's. No caso da função ser côncava, seria tudo parecido. Eu trocaria apenas o sinal, que ficaria maior ou igual, que é exatamente essa observação. No caso em que f é uma função côncava, a demonstração também é feita por indução sobre n, de modo completamente análogo ao que acabamos de mostrar. Tá certo? Só que troca o sinal da desigualdade. O sinal fica maior ou igual. O f da combinação ele é maior ou igual do que a combinação dos f's no caso da função côncava. Tranquilo? Bem, para encerrar a nossa aula, vamos mostrar, tá certo, 2 exemplos muito rápidos envolvendo a desigualdade de Jensen. Antes dos exemplos, eu ainda coloquei aqui uma pequena observação. No caso em que todos os t's são iguais a 1 sobre n, a desigualdade de Jensen assume o seguinte caso se a função for convexa. Imagina que todos os t's fossem 1 sobre n. Deixa eu voltar para cá. Ó. Cada t desse fosse 1 sobre n. Ficaria 1 sobre n x1, 1 sobre n x2, 1 sobre n, né? No caso em que todos são iguais a 1 sobre n, então fica f da combinação, função convexa, é menor ou igual do que a combinação dos f's. Então ficaria f de 1 sobre n x1 mais 1 sobre n x2, etc., 1 sobre n xn. Menor ou igual do que 1 sobre n f de x1, 1 sobre n f de x2, 1 sobre n f de xn. Se você fizer as contas com calma, você vai perceber isso. Que no caso da função convexa, o f da média aritmética, isso aqui é a média aritmética, é menor do que ou igual à média aritmética dos f's, no caso da função convexa. E no caso da função côncava, o sinal é o contrário. O f da média aritmética é maior ou igual do que a média aritmética dos f's. Basta tomar os t's iguais. Não é obrigado que os t's sejam iguais. Que isso fique claro. Aqui é apenas uma observação. No caso em que os t's são iguais, acontece isso. Na função convexa, o f da média aritmética é menor ou igual do que a média aritmética dos f's. E no caso da função côncava, certo? O f da média aritmética é maior ou igual do que a média aritmética dos f's. Tudo bem? Agora sim, vamos fazer os nossos 2 exemplos para nós finalizarmos essa segunda aula. O exemplo aqui é o seguinte, ó, sejam alfa e beta as medidas dos ângulos internos de um triângulo ABC. Então, seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama é sempre menor do que ou igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Então, essa questão, se você não dispõe da ferramenta adequada, ela pode ser bem difícil. Não é? Se você tenta usar simplesmente trigonometria pura, não é? Ela pode ser bem difícil. Entretanto, se você pega a desigualdade de Jensen, que é uma ferramenta bastante adequada para esse tipo de questão, a solução é bem rápida. Quer ver? Vamos ver. A função f, definida no intervalo 0π e tomando valores em r, dada por f de x igual a seno de x, é uma função côncava. Como é que eu sei que ela é côncava? Tem 2 maneiras. Para ela ser côncava, você pode olhar a derivada segunda. A côncava é aquela que tem concavidade para baixo. Tá? Você pode olhar a derivada segunda. A derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Como eu estou considerando a função no intervalo 0π, por que eu fiz 0π? Porque os ângulos alfa, beta e gama são os ângulos internos de um triângulo. A soma dos 3 ângulos vale π. Né? Então, eles estão no intervalo 0π. Como a derivada segunda é menos o seno e o seno é positivo no intervalo 0π, a derivada segunda é negativa. Se a derivada segunda é negativa, a função ela é côncava. Tá certo? Se você não quiser pensar assim, você pode pensar no gráfico. Como é que é a representação gráfica da função seno no intervalo 0π? É uma curva
curva de concavidade para baixo. Parece até não é uma parábola, obviamente, mas parece até um arcozinho de parábola, né? Uma curvazinha assim, com concavidade para baixo. Então ela é côncava. Como ela é côncava, tá certo? Eu posso aplicar a desigualdade de Jensen. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Como a função é côncava, o f da combinação é maior ou igual do que a combinação dos f's. Tá bom? Cuidado que eu coloquei o f aqui no segundo membro. O f da combinação na função côncava é maior ou igual do que a combinação dos f's. Isso para qualquer t, 1, 2 e 3 no intervalo 0, 1, x1, x2, x3 no intervalo de 0 a π. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um caso particular em que o T1 é igual ao T2, que é igual ao T3, igual a 1/3. O x1 eu vou pegar como sendo um dos ângulos do triângulo, o x2 como sendo o outro ângulo e o x3 como sendo o terceiro ângulo. Então, o f da combinação, 1/3 de alfa, 1/3 de beta, 1/3 de gama, é maior ou igual do que a combinação dos f's, porque a função é côncava. Tudo bem? Seguindo, o f da combinação, 1/3 do f de alfa. Como f de x é seno de x, f de alfa é seno de alfa. Então, 1/3 do seno de alfa, mais 1/3 do seno de beta, mais 1/3 do seno de gama é menor ou igual do que o seno de 1/3 de alfa, mais 1/3 de beta, mais 1/3 de gama. Esse 3 que está aqui no primeiro membro pode colocar num denominador só. Fica seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama sobre 3. Esse 3 que ficava aqui eu já passei para o segundo membro. E aqui eu posso escrever esse 1/3 de alfa, 1/3 de beta, 1/3 de gama como alfa mais beta mais gama sobre 3. Mas ocorre que alfa, beta e gama são as medidas dos ângulos internos de um triângulo. Portanto, a soma dessas três medidas é π. Não é? Na geometria euclidiana, a soma das medidas dos ângulos de um triângulo, os ângulos internos de um triângulo, são 180 graus, π radianos. Então, o que ocorre? Seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama é menor do que ou igual a 3, que é esse 3. Seno de alfa mais beta mais gama sobre 3, só que essa soma é π. Então, 3 vezes seno de π sobre 3. π sobre 3 são 60 graus. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, aqui vai ficar 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Portanto, o seno de alfa mais o seno de beta mais o seno de gama é menor do que ou igual a 3 raiz de 3 sobre 2, que é exatamente o resultado que se queria mostrar. Era exatamente isso que foi pedido, né? Mostrar que a soma dos senos dos ângulos internos é menor ou igual do que 3 raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então fica bem fácil fazer se você utiliza a ferramenta adequada. No caso, a desigualdade de Jensen para a função seno, que é uma função côncava. Aqui eu acho que eu coloquei uma observação. Além disso, pode-se provar que a igualdade ocorre se e somente se o triângulo é equilátero. Você pode provar isso? Aqui nós mostramos que é menor ou igual, né? Ele está sugerindo aqui, no caso ele sou eu, né? Eu estou sugerindo aqui que você prove que a igualdade ocorre, é menor ou igual, mas que ocorre a igualdade se e somente se o triângulo é equilátero. Tem um lado que é fácil e o outro que é mais difícil. O lado fácil é se o triângulo é equilátero. Se o triângulo é equilátero, cada ângulo é 60. Seno de 60, seno de 60, seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, 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 vai dar 3 raiz de 3 sobre 2. Então, se o triângulo é equilátero, realmente ocorre a igualdade. Um pouquinho mais difícil, que eu queria que você pensasse um pouquinho, é fazer a recíproca. Se ocorrer a igualdade, se essa soma for igual a 3 raiz de 3 sobre 2, você concluir que o triângulo é equilátero. Tá bom? Convido você a pensar nesse caso. É um pouquinho mais difícil, mas não é muito mais difícil, não. Dá para fazer. E, para finalizar, tá certo? O nosso segundo encontro, nós vamos fazer mais essa questãozinha aqui. Sejam alfa, beta e gama as medidas dos ângulos internos de um dado triângulo. Mostre que são verdadeiras as seguintes desigualdades. A soma do cosseno de alfa sobre 2, cosseno de beta sobre 2 e cosseno de gama sobre 2 é menor ou igual do que 3 raiz de 3 sobre 2. E o produto dos cossenos de alfa sobre 2, beta sobre 2 e gama sobre 2 é menor ou igual do que 3 raiz de 3 sobre 8. Então, mais uma vez, se você não
dispuser das ferramentas adequadas, se você for tentar diretamente na trigonometria com fórmulas de adição, substituição, o problema pode ser bem difícil. Entretanto, se você ataca esse problema com ferramentas adequadas, a solução é bem rápida. Vejamos. Desde que alfa, beta e gama pertencem ao intervalo 0π, porque são os ângulos internos de um triângulo, estão entre 0 e 180 graus, alfa sobre 2, beta sobre 2, gama sobre 2, pertencem ao intervalo 0π sobre 2. Não é? A função f de r em r dada por f de x igual a cosseno de x é côncava no intervalo de 0 a π sobre 2. Duas maneiras de você ver que a função é côncava. A primeira maneira seria você olhar a representação gráfica. O gráfico do cosseno de 0 a π sobre 2 é um arcozinho de curva de concavidade para baixo. Côncava. Ou se não, você olha a derivada segunda. Derivada segunda, a derivada do cosseno é o seno. Desculpa, a derivada do cosseno é menos o seno. E a derivada do menos o seno é menos o cosseno. Então vai ser negativo, porque o cosseno é positivo, né? Então a função é côncava, tá bom? Concavidade é para baixo, a função é côncava. Você pode desenhar o gráfico ou pode olhar a derivada segunda. Nesse caso, se eu tomo T1, T2 e T3 igual a 1/3, tomo x1 igual a alfa sobre 2. Ficou faltando o alfa aqui, pessoal. Posso até colocar aqui, ó. Estamos aqui com o programa, o arquivo fonte aberto. Não me custa nada colocar aqui o alfa sobre 2, né? Na solução do problema, não é isso? Então, vou colocar aqui e já vou mandar compilar alfa, porque eu digitei errado aqui, ó, que é alfa. Por isso que não apareceu. Fiz um pouquinho apressado. Aí digitei errado. Pronto. Enquanto ele compila, eu já vou explicando para ganhar tempo. Já já vai aparecer alfa sobre 2. Tomando T1 igual a T2 igual a T3 igual a 1/3, x1 igual a alfa sobre 2, x2 igual a beta sobre 2 e x3 igual a gama sobre 2, pela desigualdade de Jensen, como a função ela é côncava, tá certo? O f da combinação é maior ou igual do que a combinação dos f's. No caso aqui, a função é cosseno de x. Tá certo? Então, o f de T1x1 mais T2x2 mais T3x3 é maior ou igual do que T1f de x1, T2f de x2 e f de x3. O f da combinação é maior ou igual do que a combinação dos f's, porque a função ela é côncava. Tudo bem? Então, a função aqui é cosseno. Então, o cosseno da combinação, T1x1, T2x2, T3x3, já apareceu ali o alfa sobre 2, né? Ó. Então, o cosseno de T1x1 mais T2x2 mais T3x3 é maior ou igual do que T1 cosseno de x1, T2 cosseno de x2, T3 cosseno de x3. Tudo bem? No primeiro membro, todo mundo tem denominador 3, coloquei aqui embaixo. Então ficou cosseno de alfa sobre 2, cosseno de beta sobre 2, cosseno de gama sobre 2, menor ou igual. Aqui vai ficar alfa mais beta mais gama sobre 6. Só que alfa, beta e gama são os ângulos de um triângulo, portanto a soma deles é π. Tá bom? Então esse aqui vai ficar o cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí você pode pegar esse 3 que está aqui dividindo e pode passar para o último lado lá multiplicando. Portanto, passando esse 3 que está dividindo para cá multiplicando, cosseno de alfa sobre 2 mais cosseno de beta sobre 2 mais cosseno de gama sobre 2 é menor do que ou igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? O que mostra o item 1. Tranquilo, pessoal? Fui um pouquinho apressado, mas depois, como a aula é gravada, você pode voltar um pouquinho, tá certo? Se quiser me perguntar alguma coisa lá no começo da aula, você pode olhar no primeiro slide, tem o meu e-mail. Você pode mandar um e-mail que eu respondo, tudo bem? Vamos ter também a nossa aula de exercícios. Tranquilo? Fazer a nossa última questão. Agora, o item 2, eu quero provar que o produto dos cossenos é menor ou igual do que 3 raiz de 3 sobre 8. Como é que eu faço? Bem,
No item A, no item 1, nós já provamos que a soma dos cossenos é menor ou igual do que 3 raiz de 3 sobre 2. Isso foi o que acabamos de provar, foi o item 1. Desde que alfa, beta e gama pertencem ao intervalo 0π e que alfa sobre 2, beta sobre 2 e gama sobre 2 estão no intervalo 0π sobre 2, cada um dos cossenos é positivo. O cosseno de alfa sobre 2, o cosseno de beta sobre 2 e o cosseno de gama sobre 2 são positivos porque nesse intervalo de 0π sobre 2, aonde esses ângulos se localizam, o cosseno é positivo. Como esses três números são positivos, nós podemos usar a desigualdade entre a média geométrica e a média aritmética. Nós sabemos que a média geométrica é sempre menor ou igual do que a aritmética. Então, a média geométrica, que é a raiz cúbica do produto dos três números, é menor ou igual do que a média aritmética, que é a soma dividida por 3. Tudo bem? Aí, o que é que eu sei sobre essa soma? Eu sei que essa soma é menor ou igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Se eu pegasse esse 3 e passasse para cá dividindo, cosseno de alfa sobre 2 mais cosseno de beta sobre 2 mais cosseno de gama sobre 2 dividido por 3, isso é menor ou igual a raiz de 3 sobre 2. Eu me aproveitei do item 1. Eu peguei esse 3 e passei para cá, para o primeiro membro, dividindo. Cosseno de alfa sobre 2 está aqui. Cosseno de beta sobre 2 está aqui, ó. Cosseno de gama sobre 2, e esse 3 passando dividindo fica menor ou igual do que raiz de 3 sobre 2. E agora o que é que eu faço? Eu elevo ao cubo os dois membros, elevo ao cubo esse primeiro membro e elevo ao cubo esse segundo membro. Elevando ao cubo o primeiro membro, a raiz cúbica vai embora, fica o produto dos cossenos, e aqui no segundo membro, se você elevar ao cubo, 2 ao cubo dá 8, raiz de 3 ao cubo vai dar exatamente 3 raiz de 3. Então você mostra que o produto dos cossenos de alfa sobre 2, beta sobre 2 e gama sobre 2 é menor ou igual a 3 raiz de 3 sobre 8. Tudo bem? Então, pessoal, mostramos aí mais uma aplicação, tá certo? da chamada desigualdade de Jensen. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Nós ainda temos a nossa terceira aula, onde eu vou apresentar para vocês algumas desigualdades mais do ponto de vista geométrico, tá certo? Vou começar com a desigualdade triangular, que é muito conhecida, não é? Que num triângulo cada lado é menor do que a soma dos outros dois, mas já tem algumas questões bem interessantes envolvendo somente esse fato. E também vamos mostrar outras desigualdades menos conhecidas, né? Uma desigualdade devido a Euler, que envolve o raio da circunferência circunscrita e o raio da circunferência inscrita, tá certo? Uma outra desigualdade que como é que diz, sobre uma desigualdade de Leibniz, que envolve também um raio de uma das circunferências do triângulo. Enfim, vamos mostrar algumas desigualdades com um sabor mais geométrico na terceira aula. Tudo bem? Então, pessoal, foi um prazer imenso mais uma vez estar com vocês, tá certo? Revejam a aula com calma, me perdoem se algumas vezes eu falei rápido, tá certo? Porque tem a limitação do tempo, nós temos o desejo de falar o máximo possível para que você adquira mais conhecimento, adquira mais fluência no assunto. Tá bom? E qualquer coisa é só me contactar aí pelo e-mail. No primeiro slide aí no começo da aula nós temos o nosso e-mail. Tá bom, pessoal? Então, gente, até a terceira aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.